boa noite. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Aqui eu tô vendo minha apresentação, aqui tem o meu computador, e aqui no computador eu vejo os comentários de vocês, e tenho aí uma galera do Vet Selvagem dentro do Meet, né, de forma exclusiva para eles, e aqui eu vou controlar isso daí também. Então, toda hora eu vou olhar para vocês, olhar para o computador, mexer aqui no celular, então é tudo aqui ao vivo, tá bom? Queria parabenizar todos vocês que estão aqui com a gente. Eu vou começar a ler alguns comentários aqui. A gente tem muita gente legal, já vi muita gente conhecida aqui. Temos Dorcas Diniz de Osasco, Márcia da Costa. Estão dizendo que está sem som. Já voltou. Já voltou, né? Não. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, beleza. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo bem, né? Tá tudo certinho. Então vamos lá. Deixa eu continuar. Fala aí, gente, de onde que vocês são? Kelly Klein de Urubici. Menina, eu fui para sua cidade de moto esses dias para trás, maravilhoso. Urubici eu achei incrível. Margarida de São Paulo. Fábio Walker, aves ornamentais. Da onde que vocês são, gente? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Bernardo. A Marisa, que saudade. Marisa foi aluna Vet Selvagem. Pessoal de Floripa, Juiz de Fora. Não. Maravilha, maravilha, gente. Ó, o que é legal passar para vocês, tá? A gente tá, né, num momento Master Black Friday de tudo quanto é lugar, Black para todo lugar, então a gente optou por fazer isso daqui também, tá, com vocês. Da gente conseguir entrar também aí na Black, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Melanie Leite, né? Eu trabalho aí de forma exclusiva com pets não convencionais há quase 15 anos. A gente trabalha muito, trabalhamos com todas as espécies, né, de animais silvestres, eu acabo atendendo em todas as áreas da veterinária, e é muito legal ter vocês comigo. Estamos aí com mais de 200 pessoas aqui ao vivo da gente trabalhando. Respondam a enquete, a gente tem aqui uma equipe ajudando aqui nessa transmissão ao vivo. Respondam a enquete, por favor. Qual espécie que vocês atendem? A gente acabou de colocar isso daí também. Então vai ser bastante interativo, tá? Vai ser eu conversando com vocês, vocês conversando comigo, o pessoal me avisando de alguns comentários. Porque aqui a gente tem estudante de veterinária, a gente tem veterinário já formado, que já trabalha com silvestres, a gente tem veterinário que ainda não trabalha com silvestres, mas gostaria de trabalhar com silvestres, então a gente tem vários públicos diferentes e a gente veio para tentar agradar a todos, tá? Então vamos lá. Esse vídeo do manifesto que vocês viram, né, contando um pouco da minha história, é um vídeo extremamente emocionante para mim, né? Porque traz assim um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu, tudo que eu já passei já dentro da medicina veterinária. E o que vocês estão vivenciando hoje, na verdade, é o que eu gostaria de ter tido lá atrás, né? Então, todos os desafios que me moldaram, que me forjaram, né, literalmente falando, para chegar até onde a gente está aqui hoje, são os desafios que eu tive que passar, mas que não necessariamente você vai precisar passar, né? Eram outras realidades, outros tipos aí de vivências que a gente estava tendo, não tinha tantos acessos a muitas coisas, então ver esse vídeo do manifesto é muito legal, porque dá um orgulho, sabe, de toda a carreira, de toda a trajetória que eu consegui alcançar, apesar dos pesares, né? Apesar dos obstáculos que ainda aparecem em menor quantidade, mas ainda aparecem, e é muito legal eu enxergar toda essa trajetória, toda essa carreira aí que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei, que é possível para qualquer pessoa, né? Eu falo isso direto, se eu conseguir, qualquer um vai conseguir. Não tem dificuldade nenhuma disso, né? Eu que passo agora. Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai conversar bastante coisa, tá? Hoje eu vou falar para vocês o grande segredo que existe dentro do mercado de pets não convencionais. Como que tá esse mercado, como que você faz para garantir algum tipo de evidência dentro desse mercado, o que você precisa estar atento com relação a isso. A gente vai falar bastante disso também. Vamos falar também sobre a aula de controle de dor,
essa aula bastante técnica que eu vou falar sobre controle de dor e por que eu escolhi o controle de dor, né? Justamente por ser um ponto bastante sensível nas consultorias que eu faço. Hoje, diariamente, eu presto algum tipo de consultoria, seja ela direto para o dono do bicho ou para o veterinário que está assistindo aquele caso. Eu entro, abro um grupo com essas duas pessoas e a gente consegue chegar num senso comum. E é muita rotina, é muito comum a gente encontrar erros na escolha de drogas, erros de dose de medicação, erros de frequência de medicação, de via de administração. Por quê? Porque é comum. A gente tem um monte de bicho diferente, dentro do mesmo grupo a gente vai ter doses diferentes, então como eu já estou há 15 anos trabalhando de forma exclusiva com animais silvestres, dificilmente eu não atendi algum paciente, ou dificilmente eu não passei por alguma coisa. De vez em quando rolam uns pepinos bem inéditos, assim, bem inusitados, mas a rotina massiva mesmo é o que acontece, né? Tudo o que vocês passam de atendimento, eu já passei provavelmente, eu já tive inúmeras ideias e essa troca ela é muito importante. Inclusive, um dos pontos-chave que a gente tem dentro da comunidade Vet Selvagem é justamente essa troca diária. Né? Todos os dias a gente está conversando sobre clínica, sobre cirurgia, sobre manejo, sobre legislação, sobre carreira, o tempo todo. Então, é como se vocês vivenciassem um reality show da medicina veterinária de animais silvestres no Brasil e na América Latina, né? Hoje a gente tem uma comunidade que atinge também todos os países da América Latina. Isso eu já gostaria, mas eu não imaginei que teria um crescimento tão rápido, que a gente conseguiria ter esse alcance em um pouco mais de um ano, né, de Vet Selvagem. Isso é graças a todos nós, né, todos vocês, alunos Vet Selvagem, e vocês, né, que dão essa força para a gente conseguir continuar, porque vai todo mundo junto, todo mundo crescendo bastante, né? Gente, já tá na tela aí, ó. Todos os alunos do Vet Selvagem. A galera ainda tá meio que... Gente, ainda não ligou a câmera, eles estão me ouvindo? Aqui não, né? Que aqui eu tenho que abrir. Todo mundo tá aqui, ó, assistindo e vai participar também. Oi, pessoal. Eu tenho que ficar trocando o microfone, tá? Do pessoal do YouTube com o pessoal do Meet. Então, vamos lá. E a gente vai ter, no finalzinho, a gente vai explicar para vocês como vocês farão parte do sorteio, né? Como vocês vão participar desse sorteio exclusivo que a gente vai dar no finalzinho, que é uma vaga para o Vet Selvagem, uma vaga para o Mundo das Aves e um colete, tá? No finalzinho, vocês vão entender como que vocês farão aí para participar desse sorteio que tá incrível. Me contem sobre vocês, pessoal. Eu preciso ter uma noção até onde eu consigo ir com relação à profundidade do caso. Quais informações eu preciso passar para vocês? Se vocês já atendem em pets não convencionais, se vocês ainda não atendem pets não convencionais, se vocês são alunos de graduação. Então, me falem tudo isso aí para vocês, por favor. Eles estão falando que tá mudo. Ah, tá. Eu não tô conseguindo ler os comentários com essa enquete. Ah, tá vindo por trás? Sou estudante, sou aluna de graduação. Ah, sempre assim, né? A maioria atende muito aves, né? A gente fez uma enquete agora, muito legal falar disso, porque aves é o ponto-chave desse negócio, tá? Cães, gatos, aves, atendo parte de reabilitação, recém-formados, aluno de pós-graduação, beleza, auxiliar de veterinária. Tá, bastante estudante, aluna de pós-graduação, beleza. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês? Eu não vou... vou tentar ser a mais clara e objetiva possível, atendendo os 3 públicos que eu expliquei no início, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam agora, que é muito importante. Eu acho que vocês, quem não é da Vet Selvagem, não entende a oportunidade que está caindo na mão de vocês agora.
tá? Por quê? Essa oportunidade, ela que tá bem na frente de vocês, e vocês vão começar, a gente vai começar a falar bastante sobre ela agora, é um nicho de mercado que tá crescendo muito. O que é esse muito, tá? Hoje a gente tem a população de aves muito acima da população de gatos, a gente tem os cães, as aves e os gatos. Hoje, 40% do mercado pet ele é composto por pets não convencionais. E ele está crescendo de uma forma absurda e está crescendo também o acesso que a gente, que é veterinário de pets não convencionais, a artigos científicos e pesquisa. Agora que eu estou percebendo algumas empresas prestando atenção nesse mercado também. Então, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo muito rápido. Então, aonde que eu quero chegar? Quando a gente fala desse crescimento dos pets não convencionais, a gente tem duas situações acontecendo, tá? O mercado crescendo bastante aqui, borbulhando e as pessoas ansiosas para terem um tipo de atendimento. Isso eu falo porque eu recebo pedido de ajuda o tempo todo de atendimento de lugares que não têm veterinários, inclusive dentro da comunidade Vet Selvagem a gente tem essa indicação de colegas veterinários para atender todas as pessoas que entram em contato comigo, por exemplo, no Instagram, que é muita gente. E a gente tem o veterinário que está vendo esse mercado acontecendo e está fora completamente desse mercado. Só que o que vai acontecer, se é que já não está acontecendo com vocês, é esse mercado literalmente bater na porta de vocês. Numa situação de emergência, a gente que é veterinário, a gente é obrigado a atender esse paciente. Numa situação de emergência, que é a situação mais complexa de todas, onde a gente precisa compilar em 5 minutos a fisiologia, o comportamento e tudo que a gente pode utilizar naquele paciente para tentar salvar aquele paciente, é o pior momento para você, veterinário, que não tem a experiência para atendimento de silvestres, fazer. E é esse paciente que vai chegar para você. Quem vai ser chamado para atender vai ser você. E se você fechar a porta para esse paciente, esse cara que levou esse pet até você numa situação de desespero, porque ele nem sabia se você atendia ou não, esse cara tem cachorro, esse cara tem gato, esse cara tem uma tia que tem tal coisa, esse cara tem aquilo que tem outra coisa. Então, assim, você fecha as portas não só para aquele paciente que você não atendeu, você fecha as portas também para um leque de network que esse paciente teria. Então, quem vai ser chamado para atender vai ser você. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa consciência. E alunos de graduação, eu na minha graduação, eu sempre priorizei trabalhar com silvestres. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com silvestres. Mas meu pai sempre me disse, filha, infelizmente eu não consigo te dar uma clínica de silvestres quando você se formar. E aí, o que eu vou fazer? Faça estágios e tenha experiência com várias áreas da veterinária, porque a gente nunca sabe qual área vocês vão conseguir arrumar emprego ou qual área vocês vão trabalhar. E a área de animais silvestres é uma área que está carente de veterinários. É uma área que está carente de especialistas da especialidade. É uma área que está carente em todos os sentidos. É uma área que está carente em São Paulo, que é um dos locais onde mais tem atendimento de pets não convencionais. Eu estou no interior de São Paulo, eu estou em Jundiaí. Aqui a gente não tem, por exemplo, mais que 3 anestesistas que possam atender a gente. Hoje eu preciso fazer ultrassonografia num paciente meu, num porquinho da Índia, para ver se ele está com epididimite ou infecção de vesícula seminal, e eu não tenho um ultrassonografista de silvestres em Jundiaí. Se eu vou precisar encaminhar esse paciente para São Paulo. Olha só, Jundiaí é uma cidade gigantesca, que já tem 3 clínicas exclusivas também aí de atendimento de pets não convencionais. Só para vocês entenderem como que está o cenário. Ou você está dentro do mercado, ou você está fora vendo o mercado. Ou você... Entenderam? A gente precisa pensar muito nisso daí, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está conversando aqui com 3 grupos veterinários. Veterinários que já atendem silvestres e veterinários que não atendem silvestres e gostariam de atender silvestres. E os estudantes de veterinária. Então, nesse sentido, dentro dessas três grandes grupos, qual é a oportunidade que está na frente de vocês? Veterinários que já atendem silvestres, qual é a vantagem de estar conosco na comunidade Vet Selvagem? A vantagem é network, atualização,
tanto de medicação quanto de formas de você atender esse paciente. Trocas muito ricas, né, que a gente tem bastante. E um fortalecimento de comunidade. Então, existe uma troca muito grande. Veterinários que não atendem silvestres. Veterinários que não atendem silvestres precisam estar no Vet Selvagem, na comunidade Vet Selvagem. Por quê? Os veterinários que não atendem silvestres, eles vão precisar atender em algum momento. E é naquele momento que eu falei com relação à emergência. Então, ele tem que ter uma noção, pelo menos básica ali, de uma triagem inicial, de uma estabilização inicial, porque a gente precisa disso. Né? A gente tem que ter esse sentido, esse tipo de conhecimento. E estudante de veterinária, para quem quer trabalhar com a área de silvestres, ótimo, perfeito. E para quem não quer trabalhar com a área de silvestres ou não tem interesse na área de silvestres, o Vet Selvagem ele vai funcionar da mesma forma, porque tem vários veterinários que têm clínicas veterinárias que podem oferecer estágios para esses alunos, tá? E eu, então, quem sou eu? Vou explicar para vocês. Eu sou a Mel, tenho 41 anos, sou formada na Federal de Uberlândia, sou mãe de 3 filhos, sou casada. Comecei a atender silvestre somente ali de 2008 a 2015, eu atendia cães e gatos também. De forma exclusiva, de 2015 para cá, eu comecei a atender silvestres e, como eu falei para vocês, eu atuo em todas as áreas hoje de medicina de pets não convencionais, atendimento clínico de pets não convencionais, manejo de fauna, consultoria zoológicos, dou aulas em 3 pós-graduações hoje, e palestra, e eu tô aqui, né? E faço também toda essa parte online que é bem importante e bem acessível para muita gente, tá? O que a gente vai passar para vocês com relação a o que é importante, né? A minha história é muito fácil da mulherada se linkar comigo com relação a tudo que eu já passei, né? Eu não lembro hoje, por exemplo, não consigo falar para vocês quando que eu escolhi ser veterinária. Foi uma coisa que acabou acontecendo na minha vida. E você ser veterinária no Brasil, você ser mãe, sozinha, né? Que boa parte da minha carreira na veterinária eu passei sozinha, com criança pequena, e numa área extremamente machista, como é a área de pets não convencionais ou a área de animais selvagens, fazendo uma analogia aí, é como se fosse a ortopedia de cães e gatos ou a área de grandes, né? A gente tem aí uma imagem masculina, né, da área. Mesmo a gente tendo muito mais mulheres estudando, mesmo a gente tendo muito mais mulheres na faculdade, mesmo vendo só meninas nas aulas de pós-graduação, a gente ainda tem essa imagem, né? Então foi bastante difícil assim, mas é muito fácil a gente ter essa relação, essa conexão com a mulherada, né? De ser talvez uma inspiração, de ser uma pessoa que elas se espelham de alguma forma, de ter essa força, de ter essa união, essa sororidade. Então isso é muito importante a gente fazer. Mas essa união ela tem que existir com todos, tá? Então a gente trabalha de uma forma muito ampla com todo mundo. Não sou uma pessoa feminista, sou uma pessoa que gosta de trabalhar com qualquer nicho, qualquer gênero, qualquer pessoa, tá? Não sou essa pessoa. Mas a gente sabe que com a mulherada as coisas costumam acontecer de forma um pouquinho mais difícil, sem querer romantizar nada, né? É assim que acontece mesmo. Então, vamos lá. Hoje, né, como vocês responderam, deixa eu só ver se tem mais comentários aqui. É importante a Beatriz, é importante atender porque uma vez aqui em Pelotas levei a minha coelha na vet, ela simplesmente me disse que não atendia silvestre. É isso aí, Beatriz. A gente tem que começar a atender silvestres com certeza, justamente por essas situações. Me fale, sou zootecnista, né, Marisa? Isso aí. Então, vamos lá começar com a aula de fisiologia da dor, tá? Caderno na mão, caneta, bebam água, prestem bastante atenção. Os alunos aqui do Vet Selvagem, galera, vamos começar a perguntar algumas coisas que vocês que tiverem alguma dúvida, dá para perguntar também. Você consegue acompanhar eles no Meet? Eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo aqui. E eu vou falar o quê? Eu não vou ficar falando muito aprofundado de fisiologia da dor, como vocês estão vendo. Eu não vou entrar lá nos nossos receptores, nos receptores, não sei o que lá, como é que acontece, sinapse das coisas, aquilo lá. Não, eu não sou essa pessoa, tá? Eu sou uma pessoa extremamente objetiva e direta e vou passar para vocês o que realmente vocês precisam entender. A dor, ela começa da onde? Ela começa de um estímulo de dor no nosso receptor.
que tem esse estímulo ou por transdução, ou por transmissão, ou por modulação, ou por percepção. E esse estímulo, onde que a gente vai, onde que eu quero chegar? Quando a gente fala de dor em pets não convencionais, não tem como a gente comparar como funciona a dor em cães e gatos, por exemplo. Cães e gatos, gato nem tanto, né? Gato acaba, às vezes, mascarando bastante coisa. Mas o cachorro, por exemplo, algum sinal de dor, ele vai demonstrar para você. Ele vai te mostrar o que está acontecendo. Ele é um animal que a gente vai ter muita resposta ali do corpo dele, do comportamento. Já os nossos pets não convencionais, os animais silvestres, eles mascaram completamente tudo. Então, a avaliação da dor para esses animais, ela é uma estimativa que a gente tem. E quando a gente vai para um grupo de animais, que é o grupo que eu mais gosto, que é o grupo de répteis, fica mais difícil ainda, porque me falem aí nos comentários o que é um jabuti triste, o que é uma serpente letárgica. Assim, não tem alguns parâmetros que a gente utiliza em aves e mamíferos. Quando a gente vai para o grupo de répteis, fica muito nas nuvens, flutuando, sabe? Não é uma coisa muito palpável, né? Então, a gente acaba tendo bastante dificuldade nisso e por isso eu escolhi falar de dor. Por isso eu escolhi falar por que a gente usa tal coisa, por causa disso e daquilo, e é isso que eu quero passar para vocês. E qual que é o meu objetivo com relação a essa aula? O meu objetivo é que vocês entendam 3 situações, tá? Aves, mamíferos e répteis, como eles funcionam de forma completamente diferente. Dentro do grupo de aves, a gente vai ter indivíduos da mesma espécie, inclusive, tendo diferentes graus de dor. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês parem de ficar decorando protocolo de medicação. Eu quero que vocês comecem a desenvolver o raciocínio veto selvagem. Eu quero que vocês desliguem o automático e olhem aquele paciente como um ser vivente. Eu quero que vocês esqueçam que existe uma perna quebrada apenas. E atrás dessa perna existe um indivíduo que tem inúmeras comorbidades que você tem que levar em consideração na escolha das medicações que você faz. Então, tudo isso é o que eu acabei de falar. Você vai desligar o automático e vai começar a pensar. Você vai começar a usar o que você tem entre as orelhas, tá? Porque isso é muito importante para você começar a desenvolver esse raciocínio clínico, que é o que todos os alunos do Veto Selvagem acabam desenvolvendo e é meu objetivo de vida. Eu quero que você entenda que as medicações, a gente tem um vasto número aí de medicações que você pode utilizar. E não existe uma medicação certa ou uma medicação errada, existe. Mas não existe só um caminho para você chegar à analgesia perfeita. Existem várias associações que você vai conseguindo fazer de acordo com o que você tem disponível e de acordo com a sua prática e o que aquele paciente precisa com relação à fisiologia específica daquele indivíduo. Então, você tem que aprender a pensar o que está acontecendo, como está acontecendo e quais drogas você vai escolher. O que você tem que lembrar? Só isso daqui de fisiologia é importante que você saiba. As aves têm mais receptores Mi. Os mamíferos têm mais receptores Mi, as aves têm mais receptores kappa e os répteis possuem um pouco dos dois, mas está muito mais ligado à temperatura. E algumas medicações são melhores para receptores kappa e algumas medicações são melhores para receptores Mi. É isso. A maioria dos receptores de aves são kappa, de dor, tá? Por isso que o butorfanol, por exemplo, é uma medicação muito utilizada para aves. Por quê? Porque ele é agonista kappa. E ele não funciona muito bem em mamíferos, porque o mamífero tem mais receptores Mi, que é quem? Metadona, morfina, né? Essa galera toda aí. Só para vocês entenderem por que a gente usa tal medicação em tal bicho e tal medicação em outro bicho. Não é da nossa cabeça. Não é uma coisa que a gente inventa. Existe uma questão fisiológica por trás onde a gente vai entender sobre isso. E o que é legal que vocês saibam também, tem vários, mas vários bichos que a gente não faz ideia do que tem, se é kappa, se é Mi, se é os dois, se é delta, se é sei lá o que, ômega, universo, não sei, a gente não sabe nada disso. Então a gente está hoje vivendo numa expansão científica incrível, que se você ficar sentado e piscar, você já ficou para trás. Esse é mais um motivo para você estar dentro da comunidade de Veto Selvagem, porque lá, os alunos estão aqui para não me fazer mentir.
Toda hora eu boto artigo científico. Os alunos todos, imagina, 400 pessoas indo em todos os eventos de veterinária, tendo acesso a outros colegas veterinários de renome, tendo acesso a livros, artigos, mestrados, doutorados, faculdades, uma escola de atualização em todos os sentidos. É isso que acontece. Há pouco tempo atrás, a gente achava que tramal e serpente não funcionava. Hoje, a gente já teve artigos que falam o contrário. Há pouco tempo atrás, a gente achava que se eu fizesse lidocaína num jabuti, que é um anestésico, né, injetável, que a gente pode utilizar durante uma cirurgia, é tóxico, até que alguém fez e não aconteceu nada. Quem inventou essa lenda urbana, ninguém sabe. Então, toda hora a gente está tendo essas atualizações, e se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E você, aluno que está percebendo e está recebendo esse tipo de informação, estando aqui comigo hoje, você é privilegiado e você vai fazer total diferença onde você estiver no mercado, seja no estágio, você vai discutir com o veterinário, você não vai só absorver conhecimento e esse veterinário vai lembrar de você quando você se formar. É assim que acontece, né? É desse jeito que acontece. Então, o que a gente tem aqui? Mi, capa e delta. Capa, aves, mi, mamíferos, répteis, um pouco dos dois, e o delta acaba tendo menos relevância nos três grupos aí. E aí, o que é importante passar para vocês? Como a gente tem nas aves, as aves, de todos os grupos que a gente está conversando aqui, as aves é o que mais vocês vão ver algum comportamento externo, tá? É uma ave que você realmente consegue ver se ela está apática, se ela está letárgica, se ela está com uma postura esquisita. O que é uma postura esquisita numa serpente? Só se ela tiver de ponta cabeça e deu um nó nela mesma. O que é uma postura esquisita de um jabuti? Ele de ponta cabeça? Não faz sentido em algumas espécies, né? Em aves faz. Em aves a gente consegue ter uma leitura muito legal do que está acontecendo com ela. Por quê? Porque ela tem um metabolismo muito rápido. Então, a parte boa da ave é o seguinte: se for para morrer, em 2 dias ela morre, tá? Se for para viver, em 2 dias você já vai ter a resposta que ela vai viver. Então, a gente usa isso muito a nosso favor. Só que qual que é a porcaria disso daí? Por ela ter esse metabolismo muito rápido e ela ter poucos receptores Mi, quando a gente vai utilizar uma morfina e uma metadona, a gente tem que fazer essa medicação em intervalos muito menores. Isso a gente chama de meia-vida da medicação. É quando a gente tem que reaplicar a medicação porque o efeito está passando. Então, quando a gente fala de receptores Mi para aves, eu faço entre 4 e 6 horas uma metadona, uma morfina, diferente de outras medicações para aves que a gente consegue fazer um espaçamento maior, tá? Então, isso é muito legal. E quando a gente utiliza o butorfanol, que é um receptor kappa, como eu falei para vocês, ele vai entrar com um fator analgésico interessante para aves e um fator sedativo interessante para aves. E por isso que ele é muito utilizado como MPA, que é medicação pré-anestésica. A gente utiliza ele bastante por conta desse fator sedativo dele também. Então, ele acaba funcionando bastante. Quando a gente tem um metabolismo rápido, a gente vai diminuir os intervalos. Quando a gente tem um metabolismo lento, quem é? Répteis, a gente aumenta o intervalo. A ponto de, a mesma medicação em aves que eu preciso fazer a cada 4 horas, num jabuti eu vou fazer essa medicação às vezes uma vez ao dia. Então, esse conhecimento não tem nada a ver com a clínica de cães e gatos. Você não vai mudar a dose, você não vai mudar o intervalo se você atender um chihuahua ou se você atender um dog alemão. Eu tenho certeza que você vai utilizar a mesma dose de medicação. Você não vai levar em consideração o metabolismo do chihuahua ser um pouquinho mais rápido do que o do dog alemão, né? Então, só para vocês entenderem. Então, a gente tem numa consulta atendendo uma ave, na próxima consulta é um lagarto, na outra consulta é um coelho, e cada atendimento desses a gente tem uma caixinha diferente trabalhando na nossa cabeça. Então, se você, estudante, pensa em trabalhar com animais silvestres, saiba você que é a área mais difícil da veterinária. Se você gosta de desafios, se você gosta de estudar, se você gosta de sair da rotina, seja bem-vindo à melhor área de todas da veterinária. Porque é uma área muito
cheia de informações. Então, se você não estiver no local certo, na hora certa, que é a comunidade Ivete Selvagem, a chance de você deixar passar algumas informações é muito grande. Então, esse é um grande avanço que você vai ter também dentro da comunidade, tá? Entenderam, aves? Alguma dúvida? Todo mundo de boa? A gente faz anestesia local em aves também, tá, Márcia? Todas as espécies a gente coloca a anestesia local como base, tá? Base durante a cirurgia. Tem algumas situações, por exemplo, que eu vou vou tirar um cisto de pena de um canário, por exemplo, né? Que é como se fosse um pelo encravado, mas é uma pena encravada. O que eu faço? Eu submeto aquele paciente a uma sedação, entro com uma medicação pré-anestésica boa para dor, e no local eu posso fazer uma anestesia local de lidocaína, por exemplo. Ou eu posso fazer um bloqueio, né, anestésico ali naquele plexo inteiro. Então, hoje a gente tem acesso na veterinária a várias coisas, que algumas pessoas aqui provavelmente não sabiam disso, que a gente faz bloqueio em aves. A gente faz bastante coisa. Diga. A Ana Paula escreveu aí, hoje nós temos congresso apenas sobre determinados animais. Exato. Lembra que a gente foi? Uhum. A gente foi num congresso em São Pedro, aqui no interior de São Paulo, só sobre aves. Que esqueci o nome agora, Aves Experience, que era só de aves. Hoje por exemplo, eu tenho atendimentos específicos de répteis em algumas clínicas. A clínica é de silvestres, ela atende aves e mamíferos, só que répteis é tão difícil que a gente acaba chamando aí como especialidade de répteis também. Ficou alguma dúvida com relação a aves? Tranquilo, né? Porque todo mundo atende mais aves, é importante que vocês entendam. Então, como que funciona? O estímulo de dor ele é caminhado diretamente à medula espinhal. A medula espinhal leva para o sistema nervoso central, que interpreta esse estímulo. E aí, o sistema nervoso central faz o quê? O que eu faço com essa dor? Se tiver uma mão, você tá com a mão lá no fogão, o seu cérebro vai falar, tira a mão. E aí você tira. É a mesma coisa que acontece com todos os animais que são cordados, né? Os animais que têm aí medula espinhal, tá? Então, a gente vai ter esse tipo de resposta acontecendo. Pode passar. Sou eu que passo. Então, o que a gente tem? Algumas doses de meia-vida de psitacídeos ou psitaciformes, tá? Que são papagaios, cacatuas, calopsitas, todas as aves aí que tem o bico torto, tá? A gente tem o butorfanol sendo feito a cada 1 hora, olha que loucura, ou a cada 2 horas. A buprenorfina, que é excelente, agora ela tá bombando no Brasil, eu fico muito feliz com isso. Já tem um tempo que está sendo utilizada com cães e gatos, né? Só que agora que a gente está começando a ter acesso dela para silvestres, e é incrível para mamíferos, a gente gosta bastante. O meloxicam 2 vezes ao dia, por exemplo, pode ser feito. Nossa, Mel, que loucura! Porque para cachorro a gente faz 1 vez. Pois é, para aves dá para fazer 2 vezes. E a dose é muito maior que de cachorro. A gente pode fazer até 2 mg/quilo de meloxicam numa ave, uma dose máxima, tá? Lógico, esse paciente não pode estar com nenhuma injúria renal, senão vai piorar a situação. Então, tudo a gente vai adequando de acordo com a comorbidade que aquele paciente vai apresentando. Tramal, a gente pode variar de 2 até 6 horas ou 8 horas, dependendo da junção de medicação que a gente vai utilizar, tá bom? Répteis, a loucura aqui, né? Que a galera não entende. Ó, o que é importante? Em répteis, a gente vai ter um metabolismo que depende da temperatura. Aonde que eu quero chegar? Você vai atender um jabuti que tá lá todo estragado, zoado, foi atropelado, ou tá com prolapso de pênis, não sei. Um paciente que tá com uma dor bastante alta. Você não pode imediatamente levantar a temperatura desse paciente no ambiente. Por quê? Você precisa dar todo o aval para aquele paciente e ir aumentando essa temperatura de forma gradual, porque às vezes ele só precisava desse aumento de temperatura para morrer. Até para morrer, jabuti demora, tá? Para vocês terem ideia. Então, você vai fluidoterapia, analgesia, nutrição, correção da situação ali que está acontecendo, contenção da hemorragia, e a analgesia, ela tem que ser uma analgesia muito boa. Por quê? Porque você não faz ideia do tamanho da dor daquele paciente, ele não mostra pra gente. Só que é inadmissível, hoje, agora eu vou dar uma bronca, tá? Se alguém ficar dodói, azar, tá?
é inadmissível um paciente sentir dor, tá? Eu sei que tem algumas vertentes, algumas linhas de raciocínio de alguns veterinários mais antigos que não se atualizam, que utilizam a dor como contenção daquele paciente. Ah, vou deixar sentir um pouquinho de dor porque ele não se mexe tanto. Isso é de uma crueldade e uma negligência absurda, tá? E se você faz isso, pelo amor de Deus, pare, porque você está indo na contramão da atualidade de medicina de pés não convencionais e da medicina como um todo. Né? Se a gente não gosta de sentir dor e a gente externa e vocaliza isso, o paciente é a mesma forma. O cara está num ambiente que ele não conhece, com pessoas que ele nunca viu, com barulho de bicho que ele nunca ouviu, o cortisol lá no talo, e aí você, bonitão, vai lá e não tira a dor do bicho com o cortisol lá no talo. Sacanagem, né? Não dá. Isso aí é não praticar a medicina que pelo menos eu pratico e que eu passo para os meus alunos. Isso é inadmissível, tá? Então, répteis sentem dor também, só que não vocalizam igual cachorro, não externam igual outros animais, mas a dor tá ali porque já existem inúmeros e milhões de estudos há mais de 10 anos sobre nossos receptores em répteis que funcionam muito ligados à inflamação. Mas a dor está ali, tá? Ela funciona muito bem. Quem nunca fez uma injeção no membro torácico de um tigre d'água e ele tenta te morder, já sabe que ali tem dor, né? E se te morder, vai ter dor mais ainda, né? Que é um bichinho que dói bastante. Por eles terem uma lentidão, né, com relação ao metabolismo, a meia-vida dos fármacos para metabolizar e excretar ela é muito demorada. Então, isso é uma maravilha na internação. É aquele paciente que você não precisa nem mexer direito, sabe? Você vai ver os parâmetros, você vai fazer medicação uma vez por dia, algumas vezes. Você vai ter, assim, o mínimo de trabalho possível com aquele réptil. E as coisas são bem lentas mesmo. Então, é uma internação de 2 semanas, de 3 semanas, para a gente começar a ter uma resposta. A abertura de olho de um filhote de jabuti já é uma super vitória, para vocês terem ideia. Então, é um paciente que funciona bem diferente das outras espécies, quando a gente compara com cão e gato, então nem se fale, tá? E a absorção digestiva ela é muito variável, porque a gente não tem ainda todas as informações que a gente tem nas outras espécies, tá? Então, répteis é essa particularidade. Aqui, só mostrar para vocês, né, para vocês entenderem que conforme a temperatura sobe, o metabolismo sobe junto. Então, que sei que tem um monte de gente que não gosta de gráfico, eu gosto, mas é uma forma de vocês entenderem como que funciona o metabolismo ligado aí à temperatura desses animais, tá? E aqui a gente vai ter a mesma coisa. Se eu tenho uma temperatura baixa, eu vou ter uma má absorção de anti-inflamatórios e analgésicos. Se eu tenho uma temperatura ideal, eu vou ter uma absorção ideal dessas medicações. E se eu tenho uma temperatura alta, se o paciente está num ambiente muito alto, acima de 33 graus, se a sua cidade tiver um calorão, por isso que é importante vocês terem essa noção de temperatura quando atende répteis. Aí, a medicação vai fazer muito mais efeito e muito mais rápido, podendo lesionar, inclusive, fígado e rim. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Começou a atender pets não convencionais, é legal que você tenha um ambiente com temperatura controlada. Seja uma temperatura que precise baixar em ambientes mais quentes, né, do Brasil ou aí da América Latina, ou ambientes mais quentes, num local aí mais frio e tudo mais. Répteis são bastante intolerantes ao frio, tá? Então, toma bastante cuidado com isso daí também, tá? Tá tudo bem? Beleza? Eu só beber água. E aqui, vocês atendem répteis, gente? O Plauto. As serpentes têm alguns sinais interessantes para demonstrar os sinais, alguns displays. Plauto tem. Pra gente que trabalha bastante com répteis, e quem tem serpentes, né? A gente tem serpentes em casa e tudo mais, a gente atende bastante. A gente, de tanto ver, a gente consegue ver algumas leituras, tá? Isso tem um nome, chama etograma, tá? É um exame que a gente faz de movimentação de comportamento mesmo. Eu não tô muito alta na câmera, cortando a testa? Não, perfeito. Tá de boa? Então, beleza. Aqui é a zona de conforto, né, de todo mundo, que são os mamíferos. Aqui vai parecer bastante aí com cães e gatos com relação às escolhas de medicações, só vai mudar algumas doses, principalmente nos animais menores, pelo metabolismo, que eu já expliquei de aves e de répteis, né, ser muito alto. Quando a gente fala com mamíferos, vocês imaginam que o metabolismo de uma arara azul é muito mais lento do que o metabolismo de um passarinho, de um canário, né? De uma ave menor.
Aqui a gente vai ter a mesma coisa acontecendo. Se eu tenho um coelho, o metabolismo desse coelho não é tão acelerado quanto o metabolismo de um gerbil, ou de um anão russo, ou de um hamster. Aqui a gente vai ter algumas doses funcionando de forma diferentes também, uma resposta diferente à medicação, principalmente naquele tempo de meia-vida. E o que a gente começa a fazer aqui? Quando a gente entra no grupo mamíferos, a gente tem lagomorfos, que são os coelhos, e os roedores, que é porquinho da Índia, chinchila, rato, hamster, essa galera aí. Normalmente essa é a base, né, de uma pirâmide aí de atendimento de pets não convencionais. Hoje a gente tem outros animais surgindo, né, bastante, como os ferrets, que eu gosto bastante de atender, hedgehog, ferrets, sugar gliders, alguns primatas em algumas regiões do Brasil é bem comum da gente conseguir atender também. Acho que não foge muito desses, né, que eu falei para vocês. E aí, o que a gente vai ter? Dentro dos roedores e dos coelhos, a gente tem um ponto grave que chama sistema gastrointestinal. E aqui é um dos pontos que a gente utiliza uma outra medicação para dor, sempre associado com um anti-inflamatório, com opioide de escolha, né? Lembra? Opioides, metadona, morfina, tramal funciona super bem aqui, porque o opioide ele vai trazer uma diminuição do peristaltismo de qualquer indivíduo, tá? De que tem intestino ali, vai ter essa diminuição do peristaltismo. Só que quando a gente trabalha com animais essencialmente herbívoros, isso é um problema. E aí a gente tem que fazer o quê? Entrar com uma infusão de lidocaína na veia. Olha só a lidocaína de novo. Porque ela vai promover o quê? Um aumento da velocidade do peristaltismo intestinal e uma analgesia visceral, ó, perfeita. Então, aqui a gente tem que pensar no intestino. Como assim? Assim mesmo. O coelho machucou a unha, quebrou a unha lá do bicho. Você vai ter que pensar no intestino, porque aquele intestino vai começar a dar problema por causa da dor que ele teve na unha. Ele pode ter uma constipação e um aumento do gás intestinal só pelo estresse da situação que ele está passando. Tá tendo uma obra do lado da sua casa e o porquinho da Índia começou a ficar agitado. Você vai ter que pensar na questão intestinal. Mas isso tudo é tema para outra aula, né? Eu adoro falar desses pacientes também, mas é só para vocês lembrarem disso. Fala, nossa, a Mel falou na aula de controle de dor que se eu atender um coelho, um porquinho da Índia ou uma chinchila, eu vou ter que lembrar do intestino dele, porque se eu precisar utilizar um opioide, vai diminuir o peristaltismo desse intestino, ele vai diminuir o trânsito gastrointestinal. Então, eu tenho que entrar com um procinético da vida. Flasil, Luftal, Lactulona, toda essa galera aí que são os procinéticos, beleza? Lembrem disso, não se esqueçam. Sara Diga. mandou mensagem, ó. Ainda não atendo silvestres, mas cadê? quero me especializar na área. Aqui no YouTube? Isso. É isso aí, tem que fazer. Por isso que você tá aqui, né? Excelente. Porque vai aparecer, né? A gente tem que estar cada vez mais especializado mesmo. Quando a gente tem o ferret, por exemplo, ele é muito parecido com o gato. Então, eu sempre falo isso para todo mundo. Os receptores dele a opioides Mi são muito legais, tá? Assim como acontece com os gatinhos também. Roedores, a gente vai ter uma eliminação rápida e uma analgesia mais de curta duração. Por quê? Porque o metabolismo é mais rápido. Então, acho que vocês entenderam, né? Conseguiram entender isso daí, tá perfeito. Só tem mais um conceito que eu preciso que vocês entendam, tá? Aqui, só para vocês entenderem, dentro dos mamíferos, né? A gente vai ter uma resposta muito boa aos receptores Mi, morfina, metadona. Uma resposta mais ou menos, tá? Ao butorfanol. Até chegando a uma resposta ruim em alguns indivíduos. E delta a gente nem leva em consideração, tá? Então, por isso que o butorfanol para mamíferos, a gente utiliza muito como sedativo e não como analgésico, tá? A gente usa ele muito para isso também, tá? E como é que eu vou saber que se a ave tá com dor? Se ela não levanta uma plaquinha ali, estou com dor. Ela não faz isso. Ela chora? Não, ela não chora. Então, tem as aves, de todos esses grupos que eu falei para vocês, é o grupo que mais vai demonstrar que as coisas não estão legais. Tem uma posição que eu até esqueci de colocar aqui na aula, mas eu lembrei agora, que é a famosa cara de espirro. Sabe quando você vai espirrar que você fica com o olho assim, meio fechado? Essa cara as aves fazem. E essa daí é uma cara de dor, tá? Eu postei anteontem, se eu não me engano, um conteúdo muito legal sobre dor visceral de fígado. Então, a ave aumentou o fígado, isso vai doer e doer muito, tá? Por conta da capa de Gleason. Então, a gente tem aí muitas situações que vão levar essa ave à dor, só que ela vai demonstrar
de algumas formas, tá? Mas ela vai tentar não demonstrar o tempo todo. E quando ela começa a demonstrar, a coisa já está avançada há muito tempo, tá? Então, a gente tem as aves aí com sentido, né, muito aguçado ainda da situação selvagem, de não demonstrar essa dor. Quando ela para de comer, quando ela fica mais quietinha, com as penas mais eriçadas, quando ela fica com uma postura com a cabeça mais agachada, é que realmente ela não consegue mais disfarçar. Quando ela já utilizou todas as reservas dela de energia para tentar manter a situação ali numa normalidade tranquila. E outra coisa que vai acontecer para você que ainda não atende silvestres ou para você que é aluno que ainda não viu isso, para quem atende silvestre já sabe. Ela vai chegar no consultório, às vezes ela vai mostrar uma melhora que o dono nem acredita. Falou, ué, até pouco tempo atrás ela estava aqui, ó, caindo, agora ela está aqui ótima. Ela vai pegar o último lapso de energia que ela tem num ambiente que ela se sente insegura para mostrar que ela está bem. Porque na cabeça dela, se ela demonstrar que ela não está bem, vem um predador buft, e come ela, tá? Então, esse sentido das aves, ele é muito aguçado ainda, tá? Então, a gente vai ter tudo isso que eu falei para vocês. Tem ave que para de cantar, tem ave que muda o canto, tem ave que o canto fica baixo, tem ave que fica sentadinha assim no calcanhar, tem ave que fica com o bico aberto, tem ave que fica se tremendo. Então, todos esses comportamentos são comportamentos que a gente sempre liga à dor. Dificilmente a gente vai ter alguma situação em pets não convencionais, tirando répteis, tá? Que tem a ver com a temperatura, que o fato de não comer não está atrelado à dor. A anorexia em aves e mamíferos é uma situação que está sempre ligada à dor. Dificilmente a gente vai ter alguma situação que não está ligada à dor. Então, a gente sempre tem que entrar com algum tipo de analgesia para esses pacientes numa situação ou de inapetência, que é diminuição da alimentação, ou a própria anorexia, tá? E aqui é só um esqueminha para vocês não esquecerem. Então, a gente tem a ave cabisbaixa, a ave com as penas eriçadas, a ave com o olhinho fechado, né? Meio sonolenta, assim, meio cambaleante. Se vocês quiserem tirar foto, pode tirar foto, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aves que ficam mexendo as patas com incômodo, seja uma dor visceral, uma dor nas patas ou a dor em algum lugar. Uma ave muito inquieta também é um sinal de dor. Uma ave que se bica é um sinal de dor também, que tem que ser triado aí para a gente descartar quando a ave está se automutilando, porque todo mundo acha, ela se mutila porque ela está estressada. Não, existem 14 situações que a gente tem que descartar para daí confirmar, não, beleza, ela está estressada e esse é o problema. Tem muita coisa para pesquisar ainda, tá? Então, a gente tem que pensar abrindo um leque. Então, nosso objetivo na veterinária de silvestres é descartar diagnósticos diferenciais para chegar no diagnóstico comum, tá? Você tem que ter um mapa mental, um fluxograma para você trabalhar dessa forma. E esse raciocínio a gente fala muito dentro da comunidade Vet Selvagem, que é te ensinar a chegar a esse diagnóstico final de uma forma rápida, eficaz, porque senão você perde esse paciente antes de você descobrir por que ele morreu, tá? Isso é muito importante. Diga. Está perguntando, Mel, é comum eles perderem todas as penas por conta da febre ou algo do tipo? Não. Aí começa outras coisas, tá? Diagnósticos diferenciais como o circovírus, por exemplo, é uma realidade dentro aqui do Brasil, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Pode perder todas as penas, a gente pensa em circovírus. É difícil ele perder todas as penas por alguma outra situação, tá? Seja uma questão nutricional, ele não vai perder todas as penas. Algumas penas vão ter dificuldade ali na muda ou uma má qualidade de pena que o circovírus também causa. Mas perder todas provavelmente é circovírus, tá? Patrícia perguntou, lidocaína na veia junto com opioide por causa da paralisia do intestino e procinéticos também? Isso. A infusão contínua de lidocaína, Patrícia, ela promove um aumento do peristaltismo, a gente usa muito em cavalo, que é essencialmente herbívoro. Vem muita coisa deles, tá? Tudo igual. E ela traz uma analgesia visceral extremamente importante. Tem pacientes, principalmente porquinho da Índia, eu tô com esse internado que eu falei para vocês que eu não arrumei ultrassonografista, que eu tive que entrar com ketamina, que é um anestésico, dose analgésica para juntar com dipirona, para juntar com metadona, para juntar com meloxicam, para juntar com infusão contínua de lidocaína e agora a ketamina, tamanha dor desse paciente. Tamanho incômodo que esse paciente tem de ficar, que a gente vai falar deles daqui a pouco,
Só para vocês entenderem como a gente vai fazendo as associações e a escolha das drogas e as doses que a gente utiliza. Tudo isso a gente conversa muito todos os dias no Vet Selvagem, tá? Meu TCC foi sobre um paciente com circovírus por 9 anos. Então, eles vivem, é difícil eles morrerem de circovírus, né? Eles acabam morrendo de outra coisa, né? Quando a gente fala de dor em aves, a gente tem dor leve, dor moderada e dor alta. Então, aqui é só para darem um norte para vocês. A gente vai ter exceção? Claro que vai ter exceção, porque a gente trabalha com medicina. A gente não trabalha com matemática, né? Então, tem aves que vão estar com uma dor muito alta, só que vão demonstrar como se fosse uma dor leve. E aí vem a sua noção. Você não pode ser um sem noção. Se a ave está com uma fratura de tibiotarso, que é a canela da ave, e não está demonstrando e está comendo, você tem que levar em consideração que ela tem uma dor alta. Ela tá com dor, só que ela não demonstra por todas aquelas situações comportamentais que eu falei para vocês. Mas as consequências de uma dor alta ela vai ter. Só não vai parar de comer, não vai, né? Toda essa parte que a gente enxerga. Mas toda a parte do organismo, de acidificação do sangue, liberação de lactato, o cortisol elevado, reflexo de luta e fuga, tudo isso a gente vai ter acontecendo ali dentro da fisiologia daquele paciente, tá? Então, alteração sutil da postura e leve eriçamento de penas, uma dor mais leve. Sabe o que causa dor? E eu acho que eu conto numa mão só, os veterinários que fizeram analgesia, metais pesados. E a maioria das aves que vêm com metal pesado são aves que são hepatopatas, que estão com o fígado bastante comprometido e já chega pra gente assim zoada, com as penas eriçadas, tremendo, causa muita dor. E dificilmente eu vou ver algum veterinário fazendo algo a mais que uma dipirona. Tá? Dipirona já virou meme aqui na equipe, né? Todo mundo fala, faz dipirona. Morreu, sei lá quem, faz dipirona, sabe? Assim, já virou meme, porque é uma das coisas que o pessoal só faz, né? Não, pelo menos eu fiz isso, né? Dor moderada, a gente vai ter uma atividade reduzida dessa ave. Aí, gente, é ao vivo, né, gente? Só se eu trancar a Lilica, fechar a boca dela para ela parar de latir. Proteção de postura evidente, então a gente vai ter uma postura muito, muito diferente do normal, né? Uma postura mais arqueada, uma postura mais encostada na gaiola, a gente vai ter muita coisa acontecendo. A vocalização vai diminuir ou vai mudar ou não vai existir. E uma dor grave é o paciente que não consegue nem empoleirar direito, é um paciente que não come, é um paciente que fica com o bico aberto, assim, caído, é um paciente que fica com o olho fechado, é um paciente que se treme demais. Então, a gente tem muita coisa acontecendo aí nesse sentido, tá? O Julien, Mel, mandei fazer os exames, deu circovírus. Nossa, meus sentimentos. Julien, porque é complicado isso daí. Ele falou, doutor, acabei de perder um fazão assim, foi se sentir, tentei reverter, mas não sobreviveu. Aonde você tá vendo esse povo? Mais em cima um pouquinho. Mais em cima? Isso. Como é que é do fazão? Fala de novo. Eu coloquei na tela aí, muito bom. Doutora, acabei de ver um fazão assim, com esses sentidos. Tentei reverter, mas não sobreviveu. É porque é o que eu te falei, Julien. Fala Julien ou Julan? Como que fala seu nome? Desculpa se eu estiver falando errado. Vou falar Ju, tá? Não é Ju, mais fácil. Quando eles demonstram, a coisa já vem caminhando há muito tempo. E aves é tudo muito rápido. Às vezes a gente não tem tempo hábil de entender todo o caso. E ainda se tiver mais comorbidades, a maioria das aves que vivem soltas, assim, né? Como fazão, pavão, galinha da Angola, esses animais, eles acabam comendo o que aparece, eles têm um comprometimento de fígado, e aí eu não tenho fígado para metabolizar a medicação que eu preciso, e aí vai caminhando dessa forma, mas é bem complicado mesmo. É aquilo que eu falei para vocês, tudo é muito rápido, tá? Quando a gente fala de répteis, imobilidade prolongada. É complicado, né? Mas, para quem entende de comportamento de répteis, faz todo sentido. Existem alguns indivíduos que, mesmo a gente cutucando, mesmo a gente mexendo, eles continuam imóveis, tá? Mesmo você ali com uma temperatura legal, dando todo o aporte que você precisa, pode começar a pensar que esse paciente pode estar, assim, numa situação de dor bastante relevante. E não se esqueçam de dor articular em répteis. A gente tem que lembrar disso. Cansei de atender jabutis com gota úrica visceral ou gota úrica articular, né, por insuficiência renal.
e tá lá o veterinário fazendo alopurinol, tá lá o veterinário fazendo fluidoterapia, mas não tem analgesia. Como que não vai ter? O bicho tá todo travado de artrose, não tem analgesia, pelo amor de Deus, sabe? Eu falo que acho que eu levanto a bandeira de répteis tão forte que porque eles sofrem muito em silêncio, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. A alteração de coloração, a gente vai ter isso, principalmente em lagartos, tá? Dragões barbado, iguanas, tilíquas, camaleões, a gente tem muito TIU vai mudar de coloração, acontece muito isso em lagartos. Serpentes, você tende a ver uma alteração nas escamas também, como se fosse fazer uma equidízia, uma troca de pele, mas não faz. A serpente com dor, você mexe nela, ela mexe muito pouco, sabe? Então, tem algumas coisas que dá pra gente levar em consideração e tudo isso tem que ser colocado na ficha de anamnese também, tá? Dificuldade respiratória, perda alimentar, o corpo numa posição ou muito fechado, ou muito curvado, ou muito esticado. Então, alterações dessas de comportamento de estação, elas são bem relevantes também em répteis. Mas, minha serpente parou de comer e não come há 2 meses. Normal. Normal até onde? Né? É isso que eu falo. Normal a serpente ficar sem comer uma piton ball? Ixi, normal. Você tem que ter certeza absoluta que é realmente normal. É normal? É fisiológico da espécie? É fisiológico da espécie. Mas você descartou todas as possibilidades? Você fez exame de raio-x? Você fez ultrassom? Você fez exame de sangue? Não tem infecção acontecendo? As fezes estão legais? Todo o ambiente está legal? Ela não tem estomatite? Ela não tem nenhuma retenção de escudo corneano, dos olhos, né, da escama do olho? Tá tudo bem? O coração dela tá legal? O fígado dela tá legal? Beleza. Então é fisiológico, é normal da espécie. Não conseguindo provar tudo isso, pulguinha atrás da orelha que tem coisa acontecendo, tá? Pensem nisso. Aqui é muito tranquilo. Aqui eu vou até passar rápido, só para trazer para vocês uma imagem. Esse é o porquinho que está internado comigo hoje, tá? O Bob. O Bob, ele é um porcão, tá? É um porquinhozão desse tamanho assim, ó. E ele tá com 740 gramas. Ele tem um porte para ter mais ou menos 1,1 kg, 1,50 kg. É um dos pacientes que eu mais atendo hoje, não é à toa, né, que eu vou escrever o capítulo, já escrevi, né, o capítulo de roedores do novo Tratado de Animais Selvagens, por causa deles, tá? Porque o da Índia, hamster, mercol é o bicho que eu mais atendo, um dos bichos que eu mais atendo hoje, né, na minha rotina, junto com répteis. Aves eu também atendo bastante, então tô bem aí parecido com vocês. E esse comportamento que ele está tendo de ficar mastigando muito, né? A gente chama de bruxismo. Isso ele faz, isso a chinchila faz e isso o coelho faz, tá? Esses 3 pacientes que eu falei para vocês, em bruxismo é dor, tá? Pode ser dor, pode ser estresse, pode ser incômodo na boca, pode ser início de processo de convulsão, só que você não vai esperar para ver o que está acontecendo. Primeira coisa que você vai fazer é uma analgesia legal. E aí, depois de uma analgesia, como eu falei para vocês, bem completa agora, ele está começando a procurar o alimento, ele está começando a entender o que está acontecendo e a gente está vendo um paciente muito mais relaxado. Ali é a prova, né, de que a gente não está aí sentindo dor, né? Um paciente que está mais tranquilo aí com relação ao manejo e está indo super bem, tá? Mas o que eles fazem? A foto da direita é ele quando ele chegou. Está parecendo uma bolinha, assim, né? Eles fecham, ficam bem retraídos, isso todos eles fazem, tá? Quando eles estão com muita dor. Quando eles estão em choque, choque é o que vai virar essa dor se você não fizer nada. Eles costumam estar lateralizados ou tá virados mais relaxados e aí ele tá quase morrendo e vai morrer provavelmente, tá? Quando eles chegam para vocês fechadinho assim, pegar acesso, Mel, não consigo pegar acesso, vai treinar. Mel, não consigo colher sangue de porquinho, vai treinar. Não tem mérito nenhum eu ter a facilidade de fazer isso. Eu faço isso há muito tempo e todo porquinho que chega eu pego acesso e colho o sangue. Todas as vezes fico até conseguir fazer isso daí. Então a gente precisa ter esse tipo de treinamento. Inclusive dentro da comunidade Vet Selvagem a gente tem imersões práticas que são bem legais para vocês conseguirem treinar todas essas ferramentas, treinar todas essas habilidades aí com gente que já faz isso há muito tempo e tem bastante facilidade. Tá? É bem legal.
Fora isso, ele vai parar de alimentar, vai salivar bastante, vai ter dificuldade para fazer cocô, vai ter dificuldade para urinar. Então a gente tem outras situações que falam, nossa, esse bichinho não tá legal. Ele fica, às vezes, com a cabeça encostada na parede, de costas para você, ou fica muito mais na toca. Ele começa a ter algumas mudanças de comportamento que são bem relevantes. Tem alguma coisa? A gente ainda tem 220 pessoas na live aqui, mas tem 16 likes só. Tá, gente, a gente tá com 220 pessoas na live e tem 16 likes só. Então, vocês criem vergonha na cara e aperta aí o like, por favor. Que é muito importante pra gente conseguir entregar mais os vídeos. E se você não segue aqui o canal, é legal vocês seguirem também, tá? Porque aqui a gente tem aulas de forma, né, contínua, né? A gente vai tendo aulas, vai colocando, a gente vai utilizar cada vez mais esse método, né, de comunicação que tem crescido muito, né, para quem busca um conteúdo mais denso. Então é muito legal que você também esteja inscrito aí no canal para você não perder nada, tá? O Gabs, ou a Gabs, né, falou assim, ó, qual a dica para conseguir treinar na falta de paciência? Nossa, pera, que eu tenho que pensar agora. Eu acho que quanto mais você vê outras pessoas fazendo, mais você consegue entender como que você vai fazer isso, né? Então, nesse sentido, o grupo do WhatsApp do Vet Selvagem, ele é muito bom, porque toda hora a gente tem algumas dicas de pessoas que estão tentando colher sangue ou tentando pegar um acesso de um jeito diferente. Esses dias, né, viralizou bastante um jeito de contenção que eu coloco a calopsita dentro de um tubo de esparadrapo e colho sangue sozinha. Várias pessoas nunca tinham visto isso e começaram a fazer isso e deu super certo. Ou eu mostro ali como que eu faço uma colheita de sangue de porquinho da Índia. A gente tem um módulo de colheita de sangue, né, no Vet Selvagem. A gente tem esses vídeos, né, que a gente vai fazendo e vai colocando aí também, tá? Então, a forma que você vai ter de treinar sem ter paciente é vendo as outras pessoas fazerem. Você pode colocar o vídeo da pessoa fazendo do seu lado e você tentando ali do outro, tá? Isso é uma das formas, não vejo outra forma, tá? Aqui a gente vai ter a escala de dor, né, dos pacientes. Então, o coelho chegou ontem na clínica, e hoje cedo, o mesmo paciente, ele chegou um coelho lá na clínica com um monte de carrapato. E aí deu mó BO lá e tudo mais, e o pessoal, né, tentando entender o que tá acontecendo, porque é igual gato. Se você vê gato com carrapato, quem atende gato aí sabe, né? A gente vai ter... Álvaro, você pega pra mim meu carregador, que tá acabando a bateria aqui. Quem atende gato sabe, se chega um gato com carrapato, tem coisa errada. Porque se ele não tá conseguindo nem se limpar, é porque ele tá muito doente. E o coelho, ele também faz essa limpeza, esse grooming, né? Então, se ele tá cheio de carrapato, tem muita coisa acontecendo. Não é simplesmente chegar lá e tirar o carrapato. Não é assim que funciona. A gente tem outras coisas que precisam ser investigadas. Então, ele vai diminuir. Se ele chegar encardido, sujo, todo nojento, tem coisa acontecendo aí. A mesma coisa que acontece com o gato, tá? Os furões é muito parecido com os gatos que brincam bastante. Ele para de brincar, sabe? Ele fica um bicho mais chato, assim. Mas sem muita brincadeira. Dor moderada, vocês vão ver o bruxismo. E nos furões, vocês vão ter uma diminuição da vocalização. E quando é muito grave, o que vocês vão ter? Recusa em se mexer, o bicho para de comer. Então, coelho que para de comer, é certeza que ele tá com muita dor, tá? Porque é um animalzinho que come o tempo todo. E os furões também, eles podem parar de se alimentar com bastante facilidade numa situação de dor alta. Vamos lá, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui é a hora do print, a hora de tirar foto, a hora, né, de vocês começarem a desenvolver o raciocínio Vet Selvagem, que é o raciocínio que eu ensino vocês dentro da comunidade. Como que funciona, tá? Chegou o paciente para vocês. Enquanto se for uma situação de emergência, não vai dar para você fazer anamnese nenhuma com o dono. Você já vai partir para a ação daquele paciente observando os sinais que você está percebendo ali. Toda situação de emergência, dificilmente ela não está atrelada à dor, tirando répteis, que o cara pode ter um jabuti no Rio Grande do Sul, que está com 4 graus de temperatura e ele está parado por causa disso. Tirando eles, a maioria vai ser uma situação de dor quando chega numa emergência, porque nunca é uma coisa simples. Ou é porrada, paulada, bateu sei lá onde, pisaram no bicho,
o bicho tá sem comer há 2 dias, sabe? É assim, é o caos acontecendo. Tirando situações emergenciais, você consegue conversar com o dono, né, do paciente, com o responsável, e entender o que está acontecendo. Falando de mamíferos, você tem que avaliar o bruxismo, você tem que avaliar qual a intensidade dessa dor, há quanto tempo ele está sem comer, se você tem fígado e rim inviável, como é que está a mobilidade desse intestino, como é que está a coloração de mucosa, se a dor ela é visceral ou se é muscular ou se está acontecendo as duas. Se você vai utilizar o tramadol, se você vai utilizar junto o meloxicam, se esse paciente está hidratado, se você vai começar a prescrever a gabapentina, que é um excelente diminuidor aí de dor periférica, né? Muito utilizada na fibromialgia humana. A gente usa muito em silvestres para juntar, principalmente em mamíferos, tá? Para a gente aumentar, né, o tempo aí de analgesia desse paciente, né? Em situações que eu preciso desgastar um dente, por exemplo, que esse cara vai para casa e fica ali 10 dias numa dificuldade de se alimentar, a gente utiliza bastante a gabapentina nesse sentido. Se eu vou utilizar uma buprenorfina ao invés de um tramadol, se eu vou usar alguma outra medicação, a infusão de lidocaína, como eu falei para vocês, e sempre monitorando o sistema gastrointestinal, sempre, tá? Independente da causa daquele paciente estar ali com vocês. Eu atendi uma coelha com piometra, com infecção no útero. Você vai ter que lembrar desse intestino. Você vai ter que lembrar desse intestino. Atendi um porquinho da Índia com cálculo na bexiga, um cálculo vesical. Você vai ter que lembrar do intestino desse porquinho da Índia. O que é lembrar? Procinéticos, lactulona, plasio, luftal e vai indo, tá? Lembrem disso. Guardou isso, eu já fico, felizona, que já resolve 99% dos problemas que vocês vão ter com esses pacientes. E em aves, detectou o sinal de dor, avalia a causa da dor, classifica essa dor leve, moderada ou alta, utiliza algum anti-inflamatório não esteroidal, corticoides, esquece. Se você é um veterinário que utiliza corticoides, esquece. Inclusive em cão e gato, tá? Tá caindo por terra isso daí, se atualiza, que tá tendo um monte de artigo, a galera tá falando bastante, principalmente a galera da gastroenterologia, tá? De cães e gatos, começa a se atualizar bastante aí. A gente vai ter uma cascata de problemas do uso de corticoide. Em silvestre a gente não usa em nenhuma situação, muito menos em TCE, que eu vejo muita gente usando ainda. Não esteroidal, com butorfanol em aves vai bem, já cédala um pouquinho para diminuir, facilitar a colheita de sangue, facilitar um raio-x, facilitar o ultrassom dessa ave, e aí você vai reavaliando esse paciente a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas. O que é reavaliar? Chegar lá, tá legal. Não, não é assim. Parâmetros, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, TPC, tudo isso a gente vai trabalhando com esse paciente, tá? Gente, é difícil demais para mim ficar no raso. Passar para vocês, dá vontade de mergulhar e ficar aqui, varar a noite para explicar para vocês bastante coisa. Mas, né, essa aula tem que durar aí no máximo 1 hora, senão fica muito maçante para vocês, né? Mas no VET Selvagem a gente faz esse mergulho profundo e ensina tudo que vocês precisam saber com relação a tudo de emergência, toda essa parte aí que é bem legal, tá? E répteis, temperatura ideal desse paciente, ele chegou gelado, temperatura ideal, dá todo o aporte, vai subindo essa temperatura, vendo a resposta desse paciente, faz o hemograma hoje, faz outro hemograma dali 2 dias, começa a ver a resposta desse paciente, faz um lactato hoje, faz uma glicemia hoje, faz uma glicemia e um lactato depois. Exames têm que ser repetidos, tá? Avalia como é que tá o movimento desse paciente, anota, tá? Tem um etograma. Hoje o paciente deambulou na baia. Hoje o paciente chegou perto do potinho de alimento. Hoje, sei lá, vai colocando, defecou, urinou, teve mais urato nas excretas. Hoje ele mexeu mais. Tudo isso é importante para répteis, tá? A gente vai avaliando tudo isso daí. E aí você avalia se ele está com dor visceral, se a dor é muscular, se a dor é articular, se é uma dor óssea. Tudo isso a gente vai avaliando de acordo com os exames do paciente. Doses de medicações, não vou ficar falando de doses, tá? Você tem essas doses em literatura, então vai tirando foto aí para vocês, tá? Pra gente não se alongar muito. Doses de répteis, se quiser ir tirando fotos, vai tirando. Doses de mamíferos, são as doses que eu utilizo, tá?
esse é o último conceito que eu preciso que vocês entendam. Vou até beber água. Ó, aproveitar para... Tem pergunta aqui mesmo. Cadê aqui? O Marcos Eduardo colocou, ó. Li artigos sobre isso mesmo, sobre corticoide, tem causado bastante situações desagradáveis. Sim, Marcos. Como a gente está na comunidade, né, do Vet Selvagem, tudo que é de novo é muito fácil 400 pessoas terem acesso a novidades, né? Por mais que a minha rotina, às vezes, eu tenho esse hábito, né, de ler bastante artigo, eu trago essas novidades, mas às vezes tem algum aluno que teve acesso a algo que eu não tive ainda. Então, a atualização do Vet Selvagem é muito legal. Gente, é igual um reality. É o tempo todo mundo conversando bastante. Ó, e é isso, o corticoide ele é muito ruim. A Júlia também mandou aqui, ó. Você vai citar um pouco sobre como manejar um animal silvestre com dor? Se eu tiver que levantar uma ave com asa quebrada, por exemplo, é só usar um pano e segurar com força ou só levantar? Só levantar, tipo, de qualquer jeito, pega assim. Não, né? Se ela tá com uma fratura, você imagina, começa a imaginar você com uma fratura no seu braço. Você gostaria que era só levantar? Que alguém viesse e levantar? Não, né? Então você faz toda aquela situação ali de ter um conforto, uma segurança para aquele paciente não piorar a fratura, né? Porque nossa, cara, não vou nem comentar. Tem aula de manejo dentro do Vet Selvagem? Tem aula de manejo, tem aula de contenção física, tem aula de contenção química. O pessoal tá louco aqui. Qual técnica farmacológica surpreendeu você no controle de dor? Isso que eu vou falar agora, Gabi, que é a analgesia multimodal. Vamos aqui. O que é analgesia multimodal? Aqui é igual, pensa num caldeirão de bruxa, assim, ó. Você tá lá num caldeirão de bruxa e aí você tem vários ingredientes daquela poção. É mais ou menos assim que eu penso, tá? Quando a gente tem, por exemplo, vou usar a ave aí da asa quebrada, tá? Então, ele que foi lá, chegou para vocês um papagaio com fratura de húmero, tá? Que é uma fratura extremamente grave em aves, porque o húmero ele tem contato com o saco aéreo. Então, a gente vai ter uma dificuldade respiratória associada ou até uma infecção, uma aerossaculite associada à fratura de húmero. Olha que loucura que é a ave. Mas beleza, assunto para outra aula. Chegou essa ave para vocês. Numa situação de fratura, eu tenho que utilizar no mínimo, tá? Se eu for pensar só tenho tramal na minha clínica, não tenho mais nada, que é o tramadol. Não tenho mais nada, você vai utilizar ali no mínimo uma dose de 12 miligramas quilo de tramal, tá? No mínimo, se você só tem isso. Só que 12 miligramas quilo de tramal vai trazer uma consequência, um efeito colateral péssimo para essa ave. Por quê? Porque a dose começa em 5. Se eu estou utilizando 12, imagina como esse fígado e como esse rim vai ter que trabalhar para metabolizar e excretar essa droga. E aí, o que eu faço? Eu associo outras drogas para eu diminuir a dose desse opioide e trazer menos efeitos colaterais. E aí eu entro com um analgésico, uma dipirona, aí eu entro com anti-inflamatório não esteroidal, como meloxicam, carprofeno, cetoprofeno. Aí eu entro com um tramal nessa dose baixa. Mesmo assim, essa ave não tá legal, esquece o tramal e entra com uma metadona, com uma morfina. Você vai ter que fazer mais vezes? Vocês lembram? Ela tem mais receptor kappa. Vai ter que fazer mais vezes. Mas é uma medicação mais forte que traz menos efeitos colaterais do que um tramal no talo. Deu para entender? Isso a gente chama de analgesia multimodal. É quando a gente utiliza várias drogas, onde eu consigo baixar a dose dessas medicações, trazendo um efeito muito melhor para aquele paciente, com menos efeitos colaterais em rim, em fígado, em mucosa gastrointestinal, porque muitas das medicações causam gastrite, causam náusea, então tudo isso a gente vai trabalhando. Qual é o grande problema? A maioria das aves que a gente atende, pets não convencionais, em clínica, elas já chegam para a gente muito zoada. É aquela situação, ainda bem que quebrou a asa, porque se não tivesse quebrado, eu não conseguiria salvar esse paciente. É papagaio que toma café, é papagaio que come esfirra de carne, é papagaio que come sonho de padaria, é pão com maionese, com manteiga. Cara, a galera é muito criativa. Eu chamo isso de métodos de fazer uma eutanásia, sabe? Porque da onde que a pessoa tira que papagaio pode comer esfirra de carne? Sabe? Então é bem complicado. Aí chega pra gente numa situação péssima,
num fígado péssimo. Como que eu vou entrar com uma analgesia se eu não tenho fígado para metabolizar? E aí que entra a grande jogada da medicina de pets não convencionais. Diferente do cão e gato, que eu posso entrar com tudo de uma vez, então você pega ali uma ficha de internação de cachorro, às vezes tem 2 páginas de medicação. A gente não pode fazer isso com eles. Primeiro, porque eu não posso ficar mexendo o tempo todo. Segundo, porque eu tenho que preparar os órgãos para receber aquela medicação. Então, esse é outro grande erro que eu vejo no atendimento de pets não convencionais, principalmente aves. A galera entrar com tudo, com todas as frentes ali do exército, né, para combater o que está acontecendo, e esquecer que ali a gente tem um indivíduo com uma sensibilidade muito grande. Ou a gente entrar com um monte de medicação, incluindo antibióticos para animais essencialmente herbívoros, que têm um intestino extremamente sensível quando a gente pensa na microbiota que eles possuem. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso e a gente bate o martelo muito nisso dentro do Vet Selvagem também, tá? Vocês entenderam isso? Para mim, eu fico muito feliz, porque aqui tá a base de toda a questão de analgesia de pets não convencionais, tá? Opções, tá? Que a gente vai ter aí de multimodal, que eu uso bastante em aves, que é um anti-inflamatório não esteroidal e algum opioide. Sempre com a gabapentina é legal fazer. Em répteis, um tramal com meloxicam, traz a gabapentina também em situações neuropáticas. Em mamíferos, um não esteroidal com uma buprenorfina, né? Pode colocar bloqueios, pode fazer a gabapentina também. Aves, butorfanol com meloxicam, vai reavaliando sempre, né? Lembra, o butorfanol tem uma meia-vida aí de 2 horas, então às vezes você pode utilizar outra medicação. Tramal com anti-inflamatórios não esteroidais também. Em répteis vai legal, sempre tendo controle térmico, tá? Pós-operatório de mamíferos, a gente vai ter também buprenorfina e anti-inflamatórios não esteroidais. São só exemplos, tá, gente? E os erros frequentes é o quê? Usar doses subterapêuticas, né? Doses abaixo do que aquele paciente precisa, que não faz efeito nenhum, tá? Você tá só jogando dinheiro fora. Não considerar a temperatura em répteis, que é bastante relevante, e não reavaliar em tempo correto. O que eu falo? Internação não é hotel. Internação, se aquele paciente está lá, ele precisa ser reavaliado. Se ele não for reavaliado, é melhor que ele esteja na casa dele, né? Então, você tem que fazer um parâmetro daquele paciente para entender o que está acontecendo. E parâmetro não se faz só com estetoscópio, ou com Doppler, ou com termômetro. Parâmetro a gente tem com exames. Então, tem pacientes que eu faço a glicemia umas 3, 4 vezes por dia. Tem pacientes que eu vou mensurar a pressão arterial umas 2, 3 vezes por dia. Lactato, alguns eu faço todo dia. Então, a gente tem que pensar, começar a evoluir aí a medicina veterinária. Se a gente que a gente quer ser considerado um médico de excelência, a gente precisa oferecer um serviço de excelência. A gente precisa oferecer um serviço de qualidade. Hoje a gente ouviu um podcast muito legal. Como que ela chama mesmo, Álvaro? Priscila Zilo, falando bastante sobre isso. Primeiro, você tem que ser muito foda no que você faz, sabe? Para começar a pensar em outras coisas. Então, a gente está aqui para ser muito bom no atendimento de silvestres. Então, a gente tem que começar a se atualizar, porque depende da gente a evolução da medicina de pets não convencionais, tá? Pontos críticos. Lembra? Para vocês lembrarem. Sistema gastrointestinal em coelhos, evitar aumento de dose em répteis, principalmente ligado à temperatura. E em aves, a resposta tem que ser muito rápida e exige observação frequente, tá? Ai, tá rindo a voz de novo. Preciso fazer uma aula de fono. Resumo final para vocês. Silvestres mascara a dor, então vocês precisam ter uma avaliação ativa disso daí. Farmacologia, ela vai variar bastante entre as espécies. A analgesia multimodal vai trazer segurança e uma melhora, né, no quadro clínico do paciente, e uma proteção renal, e uma proteção hepática, e proteção gastrointestinal. E é importante que vocês façam a reavaliação periódica daquele paciente, seja naquele momento que ele está sendo tratado, ou no momento que ele precise vir a cada 4 meses, a cada 6 meses, para ter uma consulta de profilaxia, que é dificílimo de enfiar na cabeça do dono, deles entenderem a importância disso, porque na consulta profilática eu já consigo perceber vários sinais que ele não percebe em casa, né, com relação àquele paciente. Tem tanta coisa. E aí, gente? Deu para entender?
Deu para vocês mergulharem um pouco aí na medicina de pets não convencionais? A Vanusa tá falando que às vezes fica mudo para ela. Tem mais alguém assim? Calopsita que só come mix de sementes, teria uma dica para indicar de fruta? Verdura que poderia... Não, isso daí a gente não consegue falar agora, Andressa. A gente precisa falar bastante sobre analgesia hoje, sabe? Sobre controle de dor, parte de manejo. Você pode me procurar depois que eu te ajudo, tá? Beleza, gente? Todo mundo entendeu? O que é importante, né? Eu passei para vocês uma pincelada aí com relação a controle de dor em silvestre. A gente não consegue falar de forma muito aprofundada, nem precisa, tá? Tudo que eu passei para vocês é realmente o que vocês precisam saber, tá? Dentro da medicina de pets não convencionais. Espero que vocês tenham gostado muito, né, desse conteúdo. É muito legal falar sobre isso e trazer esse tipo de informação para vocês, que eu vejo que é um calcanhar de Aquiles aí de muitos veterinários. Quando a gente fala de veterinários que já atendem silvestres, tendo esse conteúdo, a gente sempre vai ter um aprendizado a mais, uma troca muito legal. Veterinários que não atendem silvestres, mas vão atender, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. É importante que você tenha essa ciência de como funciona, né, a questão da analgesia nesses pacientes. Funciona muito diferente de cães e gatos. E para os estudantes aí de medicina veterinária, né, os famosos calouros aí de medicina veterinária, é legal que vocês entendam e comecem a se familiarizar com relação aí a todas essas informações, né, de técnicas de medicação, de como você tem que trabalhar. Começa a pensar como que funciona o raciocínio clínico de vocês, tá? Então, vamos olhar aqui. O que a gente tem? Imagine vocês que a gente tem uma situação assim de tudo a favor de vocês. Vamos imaginar um cenário muito importante e a gente volta aqui à pergunta que eu fiz no início. Se vocês estão muito próximos de dar um passo gigantesco na carreira de vocês. Então, tudo que a gente vai falar agora, que é o Black Vet Selvagem, cadê aquele slide com as 10 coisas? Aqui, ó. O que é importante, gente? Quando a gente fala do cenário que a gente está vivendo hoje, e o que eu quero mostrar para vocês, o que é o Vet Selvagem, por que a gente decidiu fazer o Black Selvagem, porque é um cenário que traz um benefício muito grande, como nunca você teve na sua vida, para quem não faz parte do Vet Selvagem. Que é o quê? Uma entrada acessível, né? Vocês vão ver o tanto que é acessível, como nunca foi tão acessível. Suporte 24 horas do grupo. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que todo mundo tá ali se ajudando o tempo todo. Isso vai te trazer uma segurança profissional como você nunca teve na vida. É muito melhor, eu falo isso com total convicção, tá? E certeza que é muito melhor que uma pós-graduação, por exemplo, porque você tem a vivência ali diária do que acontece no dia a dia, na rotina clínica. Tem aluno aqui do Vet Selvagem que não vai fazer mentir. Flexibilidade, porque a gente tem uma plataforma de aulas gravadas, onde você vai ver essas aulas a hora que você quiser, tá? No tempo que você quiser. Acesso a mim, que é muito legal, eu sou bem legal, mas eu tenho bastante experiência para te ajudar, eu sou bastante acessível. A atualização constante, que a gente falou bastante sobre a aula. A prática, apesar de ser um curso online, né, de ter uma plataforma online, a prática, ela funciona por quê? Porque você vê o tempo todo as realidades acontecendo dentro da medicina de pets não convencionais no grupo de WhatsApp. Vocês vão ter uma prática presencial acessível, com imersões práticas comigo, com outros embaixadores do Vet Selvagem. Então, para quem já é veterinário, que quer começar a atender pets não convencionais, ou quem já faz pets não convencionais e tem algumas dificuldades em algumas coisas, você não consegue fazer estágio mais. Por isso que existe a imersão prática com a gente, tá? E uma rede profissional forte aí de indicação absurda, né? Que a gente tem indicação, network, tem muita coisa acontecendo, tá? E a gente traz resultados rápidos, ou seja, aquele veterinário que não atende silvestre começa a atender. Por quê? Por causa de tudo isso que eu falei para vocês. Então, é uma oportunidade incrível para esses 3 nichos que a gente conversou bastante aqui, tá? Então, vamos ao Black Selvagem. Vamos lá. O que é o Black Selvagem? A Elisângela falando aí, Vet Selvagem é top, um ajuda o outro, além de ver casos diversos com os colegas. É isso aí, Elisângela, desse jeito. Casos diferentes e realidades completamente diferentes. E por que a gente decidiu fazer o Black Vet Selvagem? Justamente por tudo isso
que me dá raiva ter veterinário que ainda não participa aí da comunidade. Porque é tão bom, e tudo que é bom a gente quer passar para os outros. Ajuda tanta gente, ajuda tanto bicho, que isso é muito importante. Então, por isso que a gente trouxe hoje um valor que a gente nunca fez, com bônus que a gente nunca colocou, com situações black de verdade, não é essas falcatruas que a gente vê por aí que o cara aumenta o preço e depois diminui. Vocês vão ver, é black de verdade, tá? O que a gente tem dentro do raciocínio Veto Selvagem? Olha esse vídeo, que legal. A gente gravou a tela para vocês verem. Isso daqui é inédito, inclusive, para os alunos, que a gente está tendo uma migração de plataforma, né, Álvaro? Saindo de uma plataforma onde a gente não era... agora a gente está numa plataforma que é só nossa, né? Então a gente tem muito mais liberdade para fazer o que a gente quer. Então isso está muito legal. Muito bonito, a gente trocou as fotos, trocou algumas edições, porque eu tava com umas fotos na época da pneumonia, lembra que loucura? Nossa! E aí eu pedi pro pessoal mudar, então tá uma arte visual muito legal, um conteúdo muito legal. Tem aula de tudo. E o que não tiver, a gente faz também, porque o pessoal, ele não se contenta com pouco, sabe? A gente tem que... se contenta com muito, na verdade. Então a gente, faz uma aula de primatas, vai lá eu achar alguém para falar de primatas. Na minha cidade atende muito pombo. Vai lá eu achar a Diana para falar de pombo. E aí a gente vai caminhando desse jeito, né? Então a gente vai trazendo não só a mim, mas vários colegas, né, com bastante autoridade no assunto para falar sobre os casos que a gente tem, tá? O que eu tenho? Tudo sobre répteis. Aqui a gente começa a parte de manejo clínica de todos os nichos que a gente precisa saber de répteis, entrando bastante aí na questão da emergência, que é uma das maiores casuísticas que a gente tem. Tem bônus também de algumas aulas ao vivo, né? De módulos de anestesia, módulos de nutrição, de contenção. A gente teve módulo com o pessoal do Butantan. E, cara, tem muita coisa, tá? Tem um módulo só de aulas ao vivo, que é bem legal. Mesma coisa em aves, partindo aí de todos os grandes grupos de aves. A gente fala de todos eles de forma bastante aprofundada, tá? De manejo, clínica... Falamos bastante de emergência em aves, que é o ponto, acho que, mais sensível que a gente tem que ter tomadas de decisões muito rápidas. Mamíferos, aqui, como eu falei para vocês, é zona de conforto de muita gente, mas onde mais as pessoas erram. Que é aquele veterinário que não atende silvestres, ele se mete a atender com ele, e aí faz merda. Né? Então, aqui a gente tem bastante coisa aí de clínica, de manejo, principais doenças... principais emergências, acessos, colheitas de ferrets, coelho, tudo que a gente precisa saber. Aqui eu amo, é um módulo que eu gosto bastante, que é o de anfíbios e peixes, que é uma realidade na veterinária, né? A gente fala bastante de manejo e clínica de anfíbios e peixes, emergência, como que trata a água, as principais espécies, traz bastante conteúdo nesse sentido, que é bem legal. Então tem aula pra caramba. E não para, né, gente? A gente tem as entregas das novas aulas, teve entrega de módulo aí de laboratório. Tem aluno Veto Selvagem que já viu? Tem muita gente que já viu e está pedindo, inclusive, para a gente discutir exames ao vivo, em módulos de aulas ao vivo. Não, olha só. A gente tem a gente vai ter uma aula bastante aí sobre medicamentos. A aula de ferrets a gente já gravou. A aula de hedgehog já foi entregue. A gente vai ter mais aulas sobre primatas, que o pessoal está pedindo bastante. Não é uma realidade que eu tenho, graças a Deus, que eu acho que primata nem pet deveria ser. Então, a gente vai ter também uma aula sobre medicina integrativa. E aqui a gente tem uma aula que vai, um módulo, na verdade, né, que vai trazer para vocês como vocês fazem para ter um posicionamento de autoridade na região de vocês, como vocês fazem para ganhar dinheiro, como vocês fazem para aumentar os clientes de vocês. Nada a ver com a veterinária aqui, é uma questão aqui de gestão que a gente não sabe nada. A gente é vomitado no mercado, se vira, a gente não sabe nem que a gente é a nossa própria empresa, a gente não sabe nem abrir uma PJ. Cara, a gente não sabe nada. Essas aulas deveriam estar dentro da faculdade, porque a gente sai sem saber de nada disso, né? E mais vários outros bônus exclusivos, né? A gente tem um grupo exclusivo de alunos do WhatsApp, que vocês estão vendo aí, a gente vai mostrar ele mais pra frente. As aulas de gestão de carreira, que eu falo bastante sobre a minha carreira e trago aí conteúdo de outros colegas também sobre carreira.
como você trilha, né, uma carreira de sucesso em pets não convencionais. E isso serve para todos os nichos que a gente já conversou, estudantes, veterinários que já trabalham com silvestres e veterinários que querem trabalhar com silvestres, como se posicionar no mercado. E o módulo de aulas ao vivo, que eu já comentei com vocês, que é incrível. Eu trago as pessoas com maior autoridade no assunto para a gente rolar ali uma aula, um bate-papo, uma troca muito legal, com abertura, né, para os alunos poderem conversar com essa pessoa, tirar dúvidas ali reais, trazer casos reais. Então, é muito rico, pessoal. E aqui é o cerne, né, do Vet Selvagem. Aqui a gente tem alguns alunos do Vet Selvagem. A gente consegue abrir o Meet para eles verem? Então, a gente tem aqui os alunos, né, do Vet Selvagem. Nos alunos do Vet Selvagem, aqui tá o cerne do grupo, tá? Que é bem legal. Gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de experiência. Mais um pouquinho do grupo para vocês verem como que funciona. Na época que a gente gravou esse vídeo, a gente estava com menos alunos, né? Hoje a gente está com mais de 300 alunos ali falando o tempo todo. E o módulo de carreira, né, do Vet Selvagem, que vai trazer para a gente toda essa questão da gestão, né, de tudo que vocês precisam fazer para chegar a ter uma autoridade aí dentro da área, tá? E olha só, esse é o valor do Vet Selvagem, né? Mas a gente falou para vocês que estamos no Black Selvagem, então esqueçam esse valor, tá? Isso aqui é muito legal, presta bastante atenção agora, porque a gente nunca fez um valor assim e a gente não vai fazer nunca mais, tá? Essa é uma decisão unânime minha e da equipe, porque é uma puta oportunidade para você fazer parte do Vet Selvagem, tá? O que vai ao Black Selvagem? Vet Selvagem, raciocínio clínico, tá? Raciocínio Vet Selvagem, mais carreira do Vet Selvagem, que eu expliquei para vocês. Mais todos os bônus que a gente já conversou. Mais as imersões presenciais, seja o estágio para quem é aluno de graduação, ou imersão presencial para quem já é formado comigo, ou com os embaixadores do Vet Selvagem, que a gente tem pelo Brasil todo. Essa imersão presencial podendo ser de até 2 semanas, então você vai ficar 2 semanas comigo, 2 semanas com o Rafael Carneiro, 2 semanas com a Beatriz em Araraquara, 2 semanas com a Michelle em Itajaí, 2 semanas com a Simone em Vitória. Gente, uma galera que eu confio para te ajudar, para te ensinar, para te auxiliar. Tudo isso, mais 1 ano e meio, a gente nunca fez isso, tá? Todos os alunos Vet Selvagem hoje têm acesso durante 1 ano o Vet Selvagem. Hoje, na Black Selvagem, você vai ter acesso durante 1 ano e meio. Isso é mais uma forma da gente trazer o Black Selvagem para vocês como uma oportunidade incrível. Hoje, no Black Vet Selvagem, não é mais um valor de R$ 1.997. Eu vou te dar um desconto de R$ 1.000, trazendo aí 12 parcelas de R$ 103,11. Ou à vista, R$ 997. A gente fez uma conta rápida, o que seria o valor de R$ 997 dividido por 18 meses? Deu 53, né? R$ 53 por mês que você vai ter aí de investimento para você ser um novo veterinário de animais silvestres. Uma nova oportunidade para você ter aí. A gente já tá com o link, né, na descrição do vídeo aqui no YouTube. Para você se inscrever. Se inscrevendo no Vet Selvagem, você já vai ter acesso a tudo isso que a gente conversou. Você já vai ter acesso à plataforma. Amanhã você já vai ser colocado dentro do grupo do WhatsApp. Então agora é a hora, é a chance de você participar do Vet Selvagem. E é uma oportunidade incrível como a gente nunca fez antes, tá? Esse tipo de desconto, tendo aí um valor à vista de R$ 997, é um valor que você paga hoje de mensalidade em uma pós-graduação que não vai te trazer as mesmas informações práticas e as vivências reais ali do que está acontecendo na rotina de pets não convencionais do Brasil e agora na América Latina, né? Então, a gente tem aí um conteúdo muito vasto para você poder trabalhar e uma forma muito legal de você conseguir alavancar finalmente a sua carreira na medicina de pets não convencionais, tá? Falar mais alguma coisa, Álvaro? Acho que as pessoas estão perguntando quantas horas tem o curso, são 40 horas.
Oi, Rafa! Quantas horas? A gente nem não tem, né, Fih? 40 horas. Mais ou menos 40 horas, mas a gente não vai Tá sempre ficar nisso, aumentando, porque porque a gente toda tem hora a aula. gente tá aumentando, né? A gente vai lançar agora a aula de FEDS para os meninos que a gente já gravou, que foi um pedido deles, né? A gente fala de FEDS dentro do módulo de mamíferos, mas como tá tendo muito atendimento de FEDS, é um paciente bem particular, a gente decidiu fazer uma aula só para eles, então tá uma aula muito legal, onde a gente traz todos os pepinos que os FEDS podem aparecer para vocês, tá? Então tem muita coisa acontecendo. A gente vai ter a abertura das inscrições agora. Corre lá. A gente tem um monte de forma de pagamento. Só conversar com o pessoal, que é muito importante. Falando do pessoal, existe esse número, tá? Que é o número que vocês já têm acesso aí no grupo de WhatsApp de vocês. Para quem já está nos grupos, né, de WhatsApp. O único número que vocês devem confiar é esse, ou os números que são os administradores do grupo, tá? Para evitar golpe, evitar falcatrua. Tem uma galera que só se aproveita dessa situação e já entra e quer dar golpe em todo mundo. Mas é importante que vocês se comuniquem apenas com esse número para tirar dúvidas, decidir forma de pagamento, se paguem um cartão, 2 cartões. Cara, é muito, muito barato. R$ 900 para acesso durante 1 ano e meio é muito barato. É R$ 50 por mês, pelo amor de Deus, né? R$ 50 por mês, o que você faz com R$ 50 por mês hoje? Aqui você vai realmente mudar a trajetória, sua trajetória dentro da medicina de países não convencionais e trazer uma coisa tão rica que é imensurável o valor que tem, por exemplo, o grupo do WhatsApp. É muito rico e é muito incrível, né? Então, de novo aqui, só para vocês olharem, né? Dá uma olhada em todos os bônus que a gente está trazendo para vocês. Mais imersão presencial que a gente trouxe, com acesso durante 1 ano e meio, o raciocínio Vete Selvagem, o Carreira Vete Selvagem e todos os descontos que a gente deu, que a gente não vai dar nunca mais. A oportunidade é agora. Se você conseguir entender, captar como é a minha forma de dar aula, todos os benefícios que você está tendo e o grande presente que está nas suas mãos, seja muito bem-vindo ao Vete Selvagem. A Gabi tá perguntando até que dia vai a promoção. Tem 7 dias. Ó, a gente consegue segurar esse valor durante 7 dias, tá? Então, vocês têm aí 7 dias para arrumar um cartão. É basicamente isso, né, Álvaro? Você tem que conseguir aí pra gente fazer parte aí do Vete Selvagem. Uma consulta de silvestre que você faz, você já mata aí 6 meses de Vete Selvagem. Porque, cara, não tem como. Mais que isso é dar, né? Que é uma coisa que a gente não tem como fazer, porque tudo isso daqui custa bastante. Então, isso aqui é uma oportunidade realmente de ajudar você a fazer diferença aí na sua região. Quer falar um pouquinho do sorteio? Sim, a gente vai fazer o sorteio. Tem algumas pessoas que estão esperando. Oi? Tem algumas pessoas esperando o sorteio. Eu vou colocar aqui na tela. Eu repasso para eles, tá? Você vai passar a tela, o slide? Vou colocar aqui na tela. Tá. Ó, vai respondendo as perguntas. Ó, pessoal, vou ver aqui as perguntas. A gente pode ter um dia para testar a plataforma antes de fechar? Qualquer compra que você fizer, você tem direito a. Pode fazer a compra e pode fazer a devolução em 7 dias. Isso é um direito legal, tá, Rejane? Que você abre, você consegue ter acesso à plataforma e em até 7 dias você pode ter o estorno, tá? Mas isso nunca aconteceu antes. O pessoal que abre, normalmente eles gostam bastante, tá? Tá muito barato, né, Fábio? Tá, porque o Fábio sabe que já esteve por 1.497. Então é Black real, tá? Black Selvagem real, que é esse valor que vocês estão vendo aí, tá bom? O network hoje, né, Rafa? O Rafa hoje fez uma palestra, né, na Universidade de São Judas, que é assim, a gente tem os embaixadores, que são os embaixadores do Vete Selvagem, que são pessoas muito próximas que a gente se conheceu em situações dentro e fora do Vete Selvagem. Hoje a gente é muito amigo e a gente vai se indicando, né? E os alunos também. Então, toda hora eu chamo algum aluno para dar uma palestra em alguma faculdade que eu não posso ir, ou que é longe, ou que é um assunto que eu já falei muito, ou eu não tenho tempo. Tenho 3 filhos, né, gente? Às vezes não dá para a gente ter esses compromissos mesmo. E aí eu vou e indico um aluno para fazer essa palestra. Isso é muito legal. Ou eu pego um aluno e faço uma live no Instagram para trazer o meu engajamento para esse aluno. Então, ele acaba fechando bastante parceria lá também. Tem desconto pagando por Pix?
O desconto à vista é R$ 997 reais. Já é um desconto, né, do parcelado. Você pegar 12 de 103, não vai dar os 997. Então já é um desconto, tá? Como é que funciona as aulas práticas para quem mora aí? Ó, para quem não mora. Então, Renata, o que a gente faz? A gente tem hoje vários embaixadores do Vete Selvagem pelo Brasil, tá? Então você pode fazer imersão não só comigo. Você pode fazer imersão no Nordeste, você pode fazer imersão no Centro-Oeste. A gente tem veterinário do Brasil todo mesmo, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de imersão. Se você quiser fazer comigo, tem que vir para São Paulo. São Paulo tem eu, tem a Bia, tem o Rafa, mas tem gente no Brasil todo aí para te ajudar, tá bom? Andressa, obrigada pela aula, curti muito. Que bom, Andressa, que bom. É isso aí, isso é só um pontinho do iceberg do que você vai ter no Vete Selvagem.